começa há muito e muito tempo. Depois da Guerra da Prússia, estou falando bem antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa ficou devastada. Nossa Itália sofria também. Sabedores do convite que o Brasil fazia aos imigrantes, meus nonos, recém-casados, muito pobres, mas cheios de sonhos, partiram de Gênova para o Novo Mundo. A viagem de navio não foi fácil, muita gente e pouco espaço. Foi mais de um mês de sacrifício, muitas doenças, onde muitos não aguentaram e morreram no caminho. Mas apesar de tudo, cantavam com muita alegria e fervor, com um entusiasmo único, que vinha do fundo do coração e ofuscava qualquer medo do desconhecido. Os que sobreviveram chegaram cheios de sonhos e vontade de trabalhar. A viagem do porto de chegada à serra durava dias e era feito a pé, no lombo de animais ou em carretas rudimentares. Não era nada fácil, tinha que abrir caminho no meio da mata e fazer paradas regulares para aguentar o cansaço. Legal, vó. Conte mais. Depois, o que aconteceu? Em poucos anos, os imigrantes italianos mostraram a que vieram. Os campos verdes e as matas cerradas logo se transformaram em grandes plantações de trigo, linho e centeio, além, claro, das tradicionais parreiras de uva, que juntamente com o pão e a polenta sustentavam o trabalho árduo e difícil do campo. Nunca me esqueço o que a nona contava do nono, quando ele chegava no laboro. Como é que foi o serviço? Cansativo. Não quer tomar um vinho? Quero. A Gema, faz muito tempo esta história teve começo, tem um meio, mas não tem fim. A minha nona contava que a primeira casa que eles construíram era uma casa bem rudimentar. Uma casa de madeira, cheia de frestas, e quando chovia entrava muita água. Só muito tempo depois que eles construíram uma casa de madeira e pedra. A cozinha era separada da casa, era o centro das reuniões familiares, como é até hoje. A nona disse que a cozinha do italiano é a parte mais importante da casa. Por isso, ela é espaçosa e confortável, para sempre estar cheia de gente. E tinha também o artesanato, que ele era muito importante para a nossa gente. A nona, ela sabia fazer crochê, ela sabia bordar, fazer filé. Foi ela que fez todo o seu enxoval e ela também que adornou a casa. E o nono, ele tinha muito talento, ele era muito hábil com a dreça. Vó, o que é dreça? Dreça é o trabalho de trançar vime, junco, palha. O nono começou empalhando garrafões e passou a fazer balaios, berços, cadeiras e cavalinhos, que materializavam-se em seus dedos ágeis. O meu nono sempre dizia, onde há uva, há vime. Não mexa na minha santa, meu neto. Essa Nossa Senhora de Caravaggio é muito importante para a nossa família, porque a família dos italianos são as famílias muito religiosas. Em nome de Pátria, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma vez por ano, aconteciam as sagras, que eram as festas religiosas em homenagens ao santo padroeiro da localidade. As festas eram muito bem organizadas e vinha muita gente dos povoados vizinhos. Eram sim muitos devotos, porém também sabiam se divertir. Jogavam bocha, quatrilho, escova, mora e dançavam e cantavam, recordando sempre da bela Itália.
não trouxeram apenas a força dos seus braços, do seu suor. Eles trouxeram também a alegria de viver, a sua dança, a sua música, o seu folclore, suas lendas. E como o meu nono contava, eu estou contando para vocês, meus netinhos, a nossa história que passa de geração em geração. Então eu vou contar uma história que veio da Itália, do Sanguanelli. E o Sanguanelli, ele tinha só uma perna. Ele andava por ali, de noite. Então, onde que tinha um movimento grande, assim, tinha cavalo. Ele pegava o cavalo e fazia trança nas crinas. E montava cavalo só que tinha só uma perna, né? Ele montava cavalo e corria a noite inteira. Daí, uns tempos, eu usava um boné vermelho. Ele sempre foi vermelho. Ele sempre usava um boné vermelho. Eu era pequenininho, né? Essa menininha ali. E não tinha lugar que não fosse. E lá de casa, lá mais ou menos, tinha mais ou menos, 2 quilômetros. Tinha um pinheiro de 1,5 m de grossura. Ninguém subia lá em cima. Ele tinha 40, 50 metros de altura. Aí começaram a me procurar, né? E ninguém sabia onde estava. Aí um padrinho meu disse assim, mas corta disso. Mas Sanguanelli não me havia. Me tinha me levado, né? Ele olhou em cima do pinheiro e eu estava lá com o boné vermelho. Diz, tá lá em cima. E como é que vão tirar ele de lá? Num pinheiro daquele lá. Não tinha solução. Derrubar o pinheiro, mata, né? Vou fazer o quê? Diz, mas então vou fazer o seguinte. Vamos rezar para ver se o guri desce de lá. Aí tem um tipo de como é que se diz, uma oração lá, não sei como é que era. Vamos orar para ele descer de lá que nós vamos achar ele. E tinha uma sanga que atravessava. Só que ninguém passava lá, cheio de espinho. Aí, fizeram tal oração, eu desci de lá de cima, ninguém viu. Ninguém viu o que aconteceu. Aí cheguei em casa, não tinha um arranhão, não tinha nada. Onde é que tu foi? Ah, eu fui ali no mato.